O momento histórico que deixava Allende otimista tinha como um de seus principais pontos a falha de propostas menos radicais para melhorias sociais. Mesmo já havendo sido decretada uma democracia formal, a exclusão dos marginalizados era evidente. Pela própria estruturação do trabalho, criou-se no país uma classe trabalhadora industrial cuja experiência em empregos mal remunerados em fábricas autoritárias a tornou receptiva às mensagens do marxismo. Grande parte dela era composta de membros de sindicatos de esquerda afiliados à CUT, dominada por comunistas e socialistas, que havia incorporado mais de 500 mil de trabalhadores em 1970. Bom, eu sou o Marcos Morcego, comunicador político. Seja bem-vindo ao segundo episódio sobre a questão do Chile. Não se esqueça, se você não ouviu o primeiro, de voltar um episódiozinho atrás e dar o playzinho no episódio sobre a história de disputas no Chile. Além disso, fica a recomendação de seguirem nossas redes sociais, @morcego_, Marcos_, para verem os outros projetos que nós estamos trabalhando. Por exemplo, a gente, de terças e quartas, 9 horas da manhã, estamos no YouTube fazendo uma live de leitura e discussão. Atualmente o livro é o livro de Abdias Nascimento, O Genocídio do Negro Brasileiro. Livraço muito importante, e fica então a recomendação para vocês acessarem. Beleza? Além disso, temos cupom de desconto no site da Autonomia Literária, #Morcego na Autonomia, que garante 20% de desconto em qualquer produto do site. Beleza? Se curtiu o trabalho, curtiu o projeto, quer apoiar, vai em apoia.se/cavernamorcego ou no nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com. Mas, bora lá pro episódio. Seguimos aqui o episódio A Revolução Chilena, pela editora Unesp, tá bom? Então vai ser a mesma referência do episódio passado, e nós temos publicado no nosso Drive aí o acesso ao texto que a gente produziu para esse episódio. Os bairros de onde os operários vinham tinham na questão da educação, da vida social e da vida cultural um grande impacto na juventude comunista e socialista, inclusive no processo de urbanização chileno. Como no Brasil, procuraram resolver seu problema habitacional invadindo terras suburbanas desocupadas, criando uma poblação de barracos e então pressionando o governo para lhes proporcionar serviços públicos. As experiências paternalistas de direita, vinda de setores rurais conservadoras e dos democratas cristãos, ao falharem, empurraram a massa de trabalhadores para a esquerda na confluência de ideias das experiências urbanas. A tentativa de Frei, o democrata cristão, deixou um déficit habitacional de 500 mil de unidades. Além disso, mais uma vez, um massacre de pobladores, dessa vez na cidade de Puerto Montt, em 1969, simbolizou tanto o fracasso da política social de Frei, quanto o fato de o seu governo recorrer à repressão como instrumento de controle social, elemento que também selou o destino do partido na corrida eleitoral contra Salvador Allende. Então, Allende propõe esse caminho de socialismo democrático, prevendo a nacionalização de setores cruciais, como as minas de cobre, e pretendendo transformar tudo em investimento para desenvolvimento nacional e também resoluções de problemas internos. A construção de moradias em uma escala sem precedentes foi projetada tanto como uma solução para esse déficit, quanto para a estagnação da economia, com o treinamento e a incorporação dos migrantes rurais desempregados e dos invasores suburbanos subempregados na força de trabalho, como trabalhadores da construção civil. Então, propõe-se uma economia mista, uma parte pública e outra parte na parceria público-privada. Além disso, uma reforma agrária profunda, dando controle da terra aos camponeses que nela trabalhavam, mas também incorporando os pequenos fazendeiros e os trabalhadores migrantes às novas cooperativas de camponeses. Resolveria o déficit alimentar do Chile e aumentaria as rendas rurais e a igualdade social. Portanto, formavam-se 40 medidas, como a gratuidade da questão médica, distribuição de leite e também o plano de emprego. Além disso, a Unidade Popular propôs aprofundar a democracia descentralizando o poder, criando uma Assembleia Popular em nível nacional e instituições comparáveis em nível regional e local, bem como incorporar a participação de trabalhadores à administração das empresas públicas ou mistas, e promover a participação democrática em nível local das organizações da sociedade civil, como associações de bairros, centros comunitários e também grupos de jovens. Uma massa de alendistas, fãs de Allende, se formavam. Muitos deles nem eram socialistas nem comunistas, mesmo a esquerda tendo dúvidas se deveria continuar apoiando. Os trabalhadores e camponeses diziam: bem, é claro que o candidato tem de ser Salvador Allende. Sem verba, sendo um orador medíocre, ainda era considerado um azarão que conduziu uma campanha de base à moda antiga.
Ele podia não ser um orador carismático, mas projetava uma imagem atrativa de dignidade, um médico com uma consciência social, com uma mensagem otimista e tranquilizadora de uma revolução com empanadas e vinho tinto, isto é, uma revolução sem sacrifício. Quando Allende foi eleito, Alessandrini tentou se unir à democracia cristã para impedir essa concretização do resultado. Embora já preocupado, Allende teria ficado ainda mais preocupado se soubesse o quão profundamente Washington estava envolvida nesses planos de conspirações. Mesmo antes da eleição, o governo de Richard Nixon já vinha preparando planos de contingência que variavam desde subornar membros do Congresso chileno para votar contra sua confirmação até promover um golpe militar. Nixon havia sido informado e inflamado sobre a ameaça de Allende por Augustin Edwards, importante empresário direitista chileno, dono do império da mídia centralizada no jornal conservador, El Mercúrio, além de vice-presidente da PepsiCo, cujo presidente era amigo íntimo de Nixon. Portanto, as agências dos Estados Unidos da América e seu governo preparavam duas bases, uma de apoio aos candidatos de oposição e outra de golpe militar e infiltração a partir de um caos econômico. Com a vitória de Allende, a primeira medida dos democratas cristãos foi uma série de exigências, assumindo que o governo as recusaria. Em vez disso, jogando brilhantemente suas cartas, Allende aceita as condições. Então a CIA opta pelo caminho 2, se infiltrando e encontrando conspiradores, principalmente nas Forças Armadas. Mas Allende tinha um que seguraria. Nenhum golpe ocorreria enquanto as Forças Armadas fossem comandadas pelo general René Schneider. Para sequestrá-lo, foi mobilizado os neofascistas de Vieux, só que ele resistiu ao sequestro e por esse motivo foi morto. Schneider foi cedido no comando das Forças Armadas pelo seu substituto, general Carlos Prats, que não tinha uma linha política muito diferente. Além disso, o assassinato de Schneider chocou e horrorizou o Chile, que ainda não estava acostumado com tal nível de violência política. Depois disso, a classe política do país se apressou em demonstrar seu apoio à democracia, indo assim, por água abaixo, qualquer possibilidade de impedir a indicação de Allende pelo Congresso. Chegando ao ponto de que foi o próprio Eduardo Frei que passou a faixa de presidente para o próximo presidente, Salvador Allende. Salvador Allende buscava incansavelmente o caminho do socialismo democrático. Ele tinha as habilidades de um reformador moldado nos corredores do poder, não as de um revolucionário que buscava derrubar a antiga ordem. Pareciam as qualidades certas para uma revolução chilena, que se descrevia como um processo e a qual os maoístas se referiam ironicamente como a longa marcha pelas instituições da sociedade burguesa. E mesmo assim, Allende não havia ganhado com sobra, ainda possuía uma minoria no Congresso. Não sendo nenhum idiota, um bobo, observava a posição de dependência de seu país, então possuía uma observação acerca do que Washington tentaria fazer. Como a crise formada pelo governo Nixon logo após ser eleito, tentando fomentar o golpe. Allende herdou uma crise econômica e um sistema politicamente abalado. Tentava moderar os lados para estabilizar, com a maior expressão radical sendo a simbologia, com o reconhecimento da Cuba comunista. Com a experiência na CEPAL pelas Nações Unidas, a CEPAL é aquele grupo de pesquisa econômico-política latino-americano. Quem comandou a economia foi uma equipe de economistas de esquerda, liderada por Pedro Vuskovic, que obteve progresso suficiente na recuperação da economia até o final de dezembro, para que Allende pudesse partir da estabilização do Chile para iniciar sua revolução vinda de cima. Sem referências históricas, sem a pretensão de que ganhariam, o programa da Unidade Popular era claro, em seus objetivos, mas era muito vago ainda nos meios para atingi-los. Forma-se então um programa que apostava no poder presidencial em 4 pontos estruturantes: a recuperação das riquezas minerais básicas do país, particularmente as minas de cobre, a nacionalização dos bancos, uma reforma agrária profunda e a socialização das principais empresas de produção e distribuição chilena. As nacionalizações sendo mais fácil por serem pautas populares, de tal forma que Allende estava convencido de que nem mesmo a direita ousaria votar contra ela. Ele acertou. Allende celebrou a votação com o Dia da Dignidade Nacional, chamando o 11 de julho de 71 como a segunda independência do Chile. Nas vésperas de Ano Novo, seu primeiro ano de mandato, ele fez um pronunciamento falando sobre nacionalizar os bancos para o benefício de seu povo. 12 grupos capitalistas tinham sua força nos bancos. A nacionalização dos bancos privados iria significar um grande golpe contra esse capitalismo incestuoso que vigorava no país, ao mesmo tempo que proporcionaria ao governo Allende os recursos necessários para financiar outras mudanças estruturais e também programas sociais. Com uma estratégia do próprio modelo financeiro, o governo realiza uma grande oferta de compra, quase em um processo especulativo.
Embora os bancos privados liderados pelo Banco do Chile, pertencentes à elite, tenham resistido à investida do governo e insistido com seus acionistas para que não vendessem suas ações à Corfo, que é a agência governamental, muitos cederam em um esforço para salvar parte do seu investimento diante da ameaça do socialismo. O governo Allende passa a comandar 90% do setor bancário do país. Então temos uma reforma agrária, que deveria ter caráter socialista, deveria ao mesmo tempo pôr um fim no sistema de latifúndio patrimonial que dominava a zona rural chilena desse período colonial e criar as bases para um socialismo rural. Em 1967, por causa dos democratas cristãos, havia uma lei que já permitia que essa reforma fosse aplicada, só que agora adquiriu um conteúdo socialista. Parte das terras seria do governo, mas a maioria será expropriada para os trabalhadores e para formar-se cooperativas, com a incorporação das mulheres camponesas com o direito a voto. Só assim haveria a implementação e a confirmação para se tornarem centros de reforma agrária, CERAS. O projeto deveria ser gradual e acontecer em 100 anos, mas a pressão de baixo fez a reforma agrária não violenta mais rápida, e em 18 meses estaria majoritariamente realizada. Em meados de 72, a reforma agrária estabelecida pela Lei de 67 estava virtualmente completa. Já em abril de 71 havia não só uma estabilidade, mas uma melhora real acontecendo. Poucos pagavam a conta, um grupelho de empresários, enquanto o país voltava a respirar, ainda na forma legalista de transição. Com a aceleração de todos os processos, as táticas e processos eram revistos. Pela aliança entre trabalhadores, camponeses e classe média, também esperavam convocar uma Assembleia do Povo como soberana nas decisões sobre o país. Mas boa parte só dava certo pela Revolução vinda de baixo. Se a marca registrada da Revolução vinda de cima era seu legalismo, a marca registrada da Revolução vinda de baixo era a toma, a apropriação da propriedade, ação formalmente legal, mas socialmente justa. Seja em contexto urbano, rural ou até na tomada de fábricas. Era uma revolução pelos sonhos, em liberdade e totalmente heterogênea. Para a maioria dos chilenos, no entanto, as palavras que lhe permitiam realizar uma revolução vinda de baixo foram as declarações de Allende, de que, como presidente, ao contrário de seus predecessores, não iria usar as forças de segurança do Estado para reprimir o povo. No processo, aprofundaram o próprio entendimento de democracia e também de socialismo, bem como a compreensão de seus direitos econômicos e sociais. Mas não havia começado com Allende. Há mais de 2 décadas, favelados sem teto em busca da casa digna já vinham tomando sítios. O que mudava era o tamanho e a força dessas ocupações, já que em 1971 havia 275 acampamentos, com cerca de 500 mil de pessoas, ou seja, 1/6 da população chilena, estava nesses acampamentos. Claramente havia um problema habitacional, com o Partido Comunista e seus comitês sem casa impulsionando essas ocupações, e de forma mais forte o MIR, Partido Guevarista, formando frentes populares, como o Movimento Campesino Revolucionário, MCR, e o Movimento de Pobladores Revolucionários, MPR. Então, vários movimentos e partidos vão se articular em torno disso. O movimento de ocupações, autônoma e relativamente espontânea, não começava no centro dos grandes latifúndios. Sua base e início era nas florestas do sul, com os Mapuche, principal grupo indígena do Chile. Como a reforma agrária tinha como foco os grandes latifúndios, os Mapuche despossuídos não teriam ganhos, então tomaram nas suas mãos a luta, invadindo, inclusive, propriedades pequenas. Porém, não foram tomadas violentas. Ainda que armados, ao lado do MIR, organizavam uma saída para as pessoas que estavam em suas terras, protegendo e tendo cautela. A principal referência é a ocupação de Rucalã, em 19 de dezembro de 1970, no qual o proprietário tentou voltar, provocando um conflito armado, chegando a hora do Estado pensar como intervir. A posição foi de realizar desapropriações nessa região, superando aquilo que era esperado. Para o grupo legalista, isso seria problemas, tanto econômicos quanto de pessoas dispostas a engajar a contra-revolução. A resposta da unidade popular ao problema colocado por uma revolução rural vinda de baixo e baseada na fome de terra foi acelerar e intensificar a revolução rural vinda de cima. Em um dia de abril de 1972, por exemplo, a CORA, Corporación de la Reforma Agrária, expropriou todas as grandes propriedades da província de Talca, no coração do Vale Central do Chile, diante de uma audiência de camponeses reunidos no estádio local. Na entrada da província, um grande cartaz proclamava o fim do latifúndio de Talca. Em meados de 72, o latifúndio, que havia dominado o Chile rural desde o período colonial e que servira de base para a elite chilena durante a maior parte da história do país, não existia mais. Apesar de ocupações urbanas e rurais serem um padrão de existência no Chile, a ocupação de fábricas só se tornou realidade com Allende. O principal exemplo foi a fábrica de Yarur, tomada clandestinamente e fechada até sua nacionalização. Era a maior fábrica têxtil do país,
Mas além de olhando por cima, tinha medo de que as massas tomassem frente ao processo, recusando-se no primeiro momento a aceitar aquelas reivindicações. Por fim, o Allende vai ceder e concordar em ratificar as exigências dos trabalhadores e incorporar a indústria têxtil do algodão e Arur à área de propriedade social. Por mais contraditório que pareçam, as duas revoluções se complementavam. Uma legalista aprovando os processos enquanto era acelerada pela de baixo, a dos subalternos. Parece que os trabalhadores da Yarur e outros protagonistas da revolução vinda de baixo estavam corretos em pressionar seu companheiro presidente a abraçar suas táticas e seu ritmo, bem como a endossar e implementar suas demandas. Para esses camponeses, pobladores e trabalhadores, era o momento de viver o seu sonho de revolução. As reformas feitas caminhavam junto com a Revolução e a Contra-Revolução. Com o Chile entrando no movimento histórico da Revolução Cubana, dos movimentos em Paris e também na China. A juventude do país era seu principal protagonismo e seu idealismo, um de seus mais preciosos recursos. A Revolução mexeu com a questão educacional, mas também da arquitetura que se voltou para a realidade dos despossuídos. Até o design de roupas foi atingido pela Revolução. A questão cultural tem um grande nome que participa, que é Victor Jara, dando voz aos oprimidos e tem livro pela própria expressão popular. Mesmo grupos que negavam a formação indígena e andina utilizavam instrumentos e sons desses povos, dos quais muitas vezes faziam parte. Enquanto embaixo se avançava sobre a cultura, a própria unidade popular levava as massas para as instituições culturais. A Revolução Chilena também encorajou as massas a se tornarem criadoras de culturas, em vez de apenas consumidoras. Os centros de reforma agrária possuíam seus comitês de cultura, algo semelhante ao que o MST faz hoje. Afinal, é o país de Pablo Neruda. Distribuição de leite, pleno emprego, casas sendo subsidiadas, profissionalização na área de saúde com atendimento gratuito, chegando em áreas rurais com escolas, trabalhos e bairros possuindo organizações de base. Uma realização de propriedade não antes vista nos trabalhadores do campo, nem para os mapuches. Subsidiadas. Também é uma época de tensões entre marxistas e indígenas, que em alguns espaços conseguem se organizar e dividir suas funções. Assim como da questão de gênero, em que mulheres, apesar de carregar muitas lutas, ainda eram excluídas desses espaços. Porém, grupos como o Centro de Mães, que falavam sobre um mutualismo de gênero e que haviam surgido fazia uns anos, iam rumo ao protagonismo onde marcavam presença. Se formavam novas formas de gerir a própria vida, uma revolução que abala as bases, que começam a ser mais democráticas em sentido amplo, de co-administração, partilha e comunidade. Inclusive chegando em um ponto em que as fábricas não pensavam na classe apenas como classe, mas definiam uma distribuição para as massas. As fábricas, como a Esiarur, discutia questões internas, mas também discutia economia e política nacional com uma liberdade gritante, sem medo. Nos cartazes neste novo Chile, se dizia que apenas as crianças seriam privilegiadas. As outras pessoas seriam iguais. As fábricas também se tornavam comunidade. A transformação da consciência era um slogan revolucionário na época. Ainda sem a superação da pobreza e da marginalidade, as pessoas já estavam transformando a sociedade e transformando a si próprios. A própria penalidade mudava, passava-se por um processo educativo conectado com serviços para a comunidade. O que antes era pessoal tornou-se político, e os atos do dia a dia eram carregados de significados mais profundos. Não foi a ameaça de repressão do Estado, mas a pressão dos pares que impeliu os chilenos para onde eles jamais haviam ido antes, ou os alienou de seu projeto político revolucionário. Mas as coisas boas, com a contra-revolução ainda de pé, não seriam fáceis. Chegava a batalha pelo Chile. Fernando Castro, logo após a eleição, ficou quase um mês no Chile, país que reconhecia a legitimidade da Revolução Cubana. Por um lado, fortalecendo a esquerda, por outro, reforçando o alvo em suas costas, colocado pelos Estados Unidos. Momento em que os partidos de centro que tinham acordos com a esquerda dão saltos à direita. Começam a ter protestos da classe média branca com panelas. A marcha das panelas vazias em 1º de dezembro foi protegida pelo grupo paramilitar e neofascista Pátria e Liberdade, buscando ocupar as ruas que eram das esquerdas. E sem conseguir se deslocar da economia capitalista, o que começou bem estava se deteriorando. Refletia a diferença entre a teoria e a realidade no caminho chileno. Para o socialismo, na teoria, as empresas nacionalizadas da área da propriedade social produziriam um lucro que ajudaria a pagar os programas sociais expandidos do governo. Na prática, caminhavam para um déficit por elas financiado ao emprestar dinheiro aos bancos nacionalizados, com o Estado finalmente pagando por essa onda crescente de tinta vermelha por ter imprimido dinheiro. Com o aumento de salário e congelamento de preços, aumenta-se o consumo também. Mas quando começa a surgir a escassez de alguns produtos, produz-se um estado de psicose, afetando principalmente a tão querida classe média.
Então, deixando levemente de lado a questão econômica, a Unidade Popular vai tentar focar seus maiores esforços no espaço político para garantir as eleições, que não seriam fáceis. Voltando para a terra, essa revolução rural intensificada foi usada como pretexto pelo Partido de Esquerda Radical, o PIR, a facção mais conservadora da ala radical da Unidade Popular, que possuía apoio popular limitado, mas contava com um pequeno grupo de senadores e deputados, para deixar a coalizão do governo e se unir à oposição, um deslocamento político que mais tarde foi revelado ter sido secretamente orquestrado pela própria CIA. A coalizão promovida não trazia as pessoas para a Unidade Popular. As táticas de aproximação estavam falhando e o centro se distanciava. A Unidade Popular podia manter a tática de conciliação ou se radicalizar e buscar enfrentar a contra-revolução, buscando suas respostas na Revolução Armada. O que acontece é que ao final de junho surgem acordos. Algumas empresas socializadas seriam sacrificadas e as ocupações parariam por parte do MIR e de outros grupos. Essa recuada permitiu que os democratas cristãos recuassem esse próprio compromisso, demonstrando uma debilidade da esquerda quando se trata de conciliação, até os dias de hoje. Os grupos de baixo, já prevendo o que viriam, começaram a formar cordões industriais, tornando a tomada do meio de produção também um campo territorial de defesa. O próprio governo rumo ao socialismo se tornava oposição dos de baixo. Mas a direita também formava seus próprios grupos paramilitares, e o governo é quem tentava estabilizar tudo. A luta democrática estava interrompida. Forma-se, pelo governo, tentativas de manter a inflação. Porém, não conseguiam deter a inflação, impedir a estocagem de produtos, nem controlar o mercado negro. Mas conseguiram garantir à maioria dos chilenos uma cesta básica de gêneros alimentícios e outros produtos a um preço que eles podiam pagar. Mas as disputas pela rua, pelo rumo político e pela questão econômica só se aprofundavam, principalmente pela classe média contrária ao governo. Começa a advertência de um suposto Plano Setembro, em que a CIA aplicaria seu golpe no dia 8 de outubro. Em 8 de outubro, os proprietários de caminhões da província sulina de Aysén paralisaram o trabalho para protestar contra os planos do governo de criar uma frota de caminhões de propriedade do Estado nessa província isolada e mal servida. Com os grupos de classe média e grupos paramilitares, várias empresas e lojas começam a ser obrigadas a fechar. Então, no dia 21, algumas semanas depois, começava o golpe. Havia um pedido para dar força para as Forças Armadas, assim como uma tentativa de parar as reformas e frear as tentativas de uma garantia social. O golpe era articulado desde que Allende foi eleito. Já dizia Kissinger, conselheiro de Segurança Nacional de Nixon e guru das relações exteriores. Criar pressões, explorar fraquezas, exagerar obstáculos, eram formas de implodir a economia com uma pressão invisível. A gente já trouxe o Kissinger quando a gente trabalhou aqui com o camarada Vijay Prashad. Os cortes pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento começam a acontecer, além de um suporte aos grupos militares. A elite, apesar de também receber apoio, já havia tentado alguns golpes em anos e momentos anteriores. Já sabiam o que fazer. Observando essa movimentação, os trabalhadores passam a se armar e defender seus territórios. Ainda mais com a greve de outubro, que buscava alimentar as direitas para a eleição de março de 73, objetivando a maioria para depor Allende. Enquanto uma ala do governo, a direita de Allende, tentava uma coalizão, os trabalhadores e os grupos subalternos prezavam pela auto-organização e autodefesa das massas. Mas sem confiar no povo e seguindo o general Carlos Prats, o governo de Allende opta pela força militar para dar fim à greve. E realmente conseguem escantear a direita. Porém, surgem leis como a lei de armas, que não tinha um sentido político de apenas acabar com a direita, mas também desarmar a revolução vinda de baixo, sendo o ponto no qual concretizava a sua derrota. A direita, apesar de ir bem nas eleições, não havia conseguido desidratar o presidente e a Unidade Popular. A direita tinha como liderança alguém contrário à intervenção militar. Um mês depois, os democratas cristãos depuseram sua liderança moderada, que se opunha ao golpe militar, e a substituíram por um grupo pró-golpe, liderado pelo senador Patrício Aylwin. Essa mudança já é seguida por uma greve de direita, que só termina em junho. E aqui a gente já tá no ano do golpe, tá? Só pra falar, antes a gente estava falando do ano das eleições, 72, agora a gente está em 73. Em 29 de junho, as tensões políticas explodiram novamente em uma tentativa abortada de um golpe por parte da extrema-direita. Um regimento blindado de Santiago, liderado por um oficial neofascista, atacou de surpresa o Palácio Presidencial e os principais prédios do governo. Foi rapidamente reprimido pelo general Prats e pelas tropas leais ao presidente, comandadas pessoalmente pelo comandante do exército. Houve uma celebração pela vitória da Unidade Popular de resistência ao golpe, mas evidenciava Prats como principal obstáculo. Além disso, a lei de armas foi usada para o avanço violento e militarizado em territórios e fábricas dos de baixo. Começa uma fase de torturas e mortes em massa, com uma certa autorização do próprio governo. Já no final de julho, uma nova greve, acompanhada de uma força para fechar tudo por parte da direita, resultando em brigas e disputas de rua. Allende foi obrigado a declarar estado de emergência nas províncias afetadas.
Mas ao invés de nessa época desarticularem o exército, tanto ele como Prats mantiveram uma posição recuada. Em 22 de agosto, democratas cristãos e nacionalistas começam a avançar no Congresso para promulgar o governo de Allende, não só como inconstitucional, mas também como ilegal. Reparem que é um movimento que está sendo orquestrado aqui no Brasil muito semelhante, tá? Embora não seja a mesma dinâmica de tensão, a gente tem aí pro próximo mês, na semana inclusive que vai sair esse episódio, já um movimento pela deposição do Lula, né? Pela direita. Com as massas sem apoio do governo, eles também ficaram em dúvida sobre como se movimentar. Buscam enganar o Carlos Prats. A direita colocou uma mulher de uma aparência masculina, cabelos curtos e traje militar em um carro ao lado de Prats, gritando insultos. Achando que esse era o início de um ataque terrorista, Prats saltou do carro e sacou seu revólver apenas para descobrir que o estava apontando para uma mulher desarmada. Não foi coincidência que os jornalistas de direita estivessem naquele momento no local e fotografassem e relatassem o incidente. Começava a pressão em cima do general. A indicação do general que deixava era para que em seu lugar fosse colocado Augusto Pinochet. 18 dias mais tarde, o governo Allende foi derrubado por um violento golpe militar liderado pelo general Pinochet. Mas antes disso, uma rede de rádio e televisão nacional foi reservada para seu discurso à nação na noite de 10 de setembro. Mas no último minuto, foi adiado por 24 horas para resolver algumas questões técnicas. Allende planejava convocar um plebiscito e alterar a situação. Isso se revelaria um erro final fatal. A noite do dia seguinte seria tarde demais. Allende estaria morto e um elenco composto de personagens muito diferentes usaria essa rede de mídia nacional para falar aos chilenos sobre o seu futuro político. Ou melhor, sobre o seu não futuro político. 11 de setembro de 1973. O 11 de setembro trágico. A marinha começava de madrugada o golpe. É quando Allende é acordado. Seriam cerca de 12 guardas de segurança com armas pequenas contra o exército e aeronáutica chilenos armados com tanques, aviões, milhares de tropas, uma luta desigual que Allende sabia que não podia vencer. Allende carregava uma AK-47 que havia recebido de Fidel Castro e lutaria pela revolução. Seria lembrado por morrer defendendo sua revolução com uma arma na mão, apesar de ter defendido uma via pacífica. Faria ainda um último e pequeno discurso, colocando os líderes como traidores e afirmando que não iria renunciar, afirmando que o povo poderia reverter. Uma mudança, né? Uma confiança no povo de última hora. Disse então, tenho fé no Chile e em seu destino. Muito antes do que se espera, de novo se abrirão as grandes alamedas por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor. Viva o Chile, viva o povo, viva os trabalhadores. O povo então, que estava ocupando nas ruas, recebeu o general Prats e seus canhões. Parecia que eles venceriam. Mas os tanques se viraram para La Moneda, o principal palácio, e começaram a se disparar. A serem disparados, né? Aquele ambiente se tornava uma zona de guerra. Os militares lutavam para que Allende se entregasse. Ele estava pronto para pagar com sua vida para a vitória do Chile. Então dirigiu-se ao Salão da Independência, que simbolizava seus objetivos presidenciais. E como José Balmaceda, o presidente chileno que ele mais admirava, havia feito após a sua derrota por uma posição direitista com apoio estrangeiro na Guerra Civil de 1891, Allende voltou a arma contra si mesmo, privando Pinochet de seu prisioneiro político especial e negando ao seu regime militar legitimidade constitucional. Mas a resistência apenas começava. Apesar de que o povo armado e 10 mil cubanos com armas serem mitos, alguns líderes permaneceram na IES Yarur, que para proteger a fábrica de roubo ou danos pelos quais eles poderiam ser considerados responsáveis, quer por uma última postura de desafio revolucionário. Porém, a repressão também apenas começava. Nem socialistas nem comunistas tinham forças para o enfrentamento. Havia um discurso de que os grupos militares estabilizariam social e economicamente o país. Além de, em seu primeiro discurso, acabar com o comunismo. Alegando, em seu primeiro discurso, acabar com o comunismo. No dia seguinte, suspenderam a Constituição chilena, fecharam o Congresso e baniram todos os partidos de esquerda. Começou a censura de imprensa e de reuniões, declarou-se estado de sítio e também toque de recolher. A democracia e o Estado democrático de direito tomavam sua forma mais querida de exceção, ou ainda, de Estado policial. Foram mais de 16 anos de uma ditadura agressiva com inúmeras vítimas, principalmente jovens. Os números confirmam mais de 3 mil pessoas executadas e pelo menos 28 mil pessoas torturadas. Quem se entregava também passava pela tortura e pelos campos de concentração. Povos indígenas, grupos camponeses e combatentes eram mortos em caravanas da morte. Formou-se uma inteligência policial para facilitar tudo isso. Propriedades como mansões eram utilizadas para torturar. Somando-se a isso, a privatização daquilo que havia sido nacionalizado e conectando violência e o terror estatal com políticas de massacre de grupos mais pobres. A privatização significava mais que uma transferência de posse. Era uma contra-revolução no local de trabalho. As conquistas eram revertidas e a massa ficava refém do terror.
Só que o próprio sistema capitalista se atualizava. O laboratório chileno formava uma revolução econômica neoliberal. É o grupo dos Chicago Boys, seguindo Milton Friedman, e abraçavam-se no neoliberalismo ultracapitalista, tendo pessoas como Paulo Guedes. É a política debatida em vários episódios anteriores, que se concentra na retirada de direitos ao mesmo tempo que privatiza e massacra certos setores. Obviamente, havia quem financiasse os empreendimentos neoliberais. Pinochet se apoiava na estrutura de Frei e de Allende, para que o Estado financiasse tudo isso. Então a maior mineradora permanecia no controle estatal, mas focado na privatização e colocando em setores parceiros os grandes donos do poder. A resistência só vai conseguir reformular a CUT em 1988. Mas desde 1981 haviam greves começando, primeiro no grupo de trabalhadores têxteis. Mas logo o perfil foi mudando e o enfrentamento se dava por jovens desempregados e favelados. Em 83 e 84 explodem lutas sociais, chegando inclusive com a formação dos cristãos pelo socialismo, advindos da teologia da libertação. Os encontros comunitários, como a Ola Comum, a famosa sopa coletiva, coisa que acontece também na Venezuela, né? Adquiriram um significado próximo ao que vimos na Venezuela, de fortalecimento coletivo e de solidariedade. Em 83 surge um movimento para tirar Pinochet, porém, ele dá uma leve abertura no regime para prevenir sua queda. Surge a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, FPMR, com tentativas mais radicais e uma tentativa de assassinar Pinochet em 1987, que fracassa por pouco, os fazendo recuar. Ele mesmo propõe uma eleição na qual seria o único candidato para ficar mais 8 anos. A resposta seria apenas sim ou não. O povo aos poucos acordava e recusaram sua continuidade. Novamente tentaria um golpe, mas até os Estados Unidos recusaria. Improvavelmente, o ditador mais sangrento da história chilena, que havia tomado o poder com as armas, o havia perdido por meio de uma eleição. Forma-se então uma coalizão ampla e democrática nos limites burgueses. Porém, inclusive os setores da esquerda que se aliaram, abraçaram essa democracia neoliberal. Nem o socialismo democrático era mais visado. Nos anos 2000, Ricardo Lagos era escolhido presidente, um socialista. Depois veio Michelle Bachelet, primeira mulher eleita em 2006. Mas o programa de ambos era mínimo, apesar da memória sobre a ditadura já aparecer. Allende também era lembrado, mas como um moderado e pacífico, um republicano. Porém, como veremos, o sentimento de luta segue, apesar da dificuldade, dos limites, apesar de como a democracia burguesa chilena consegue se adaptar, a resistência comunista continua, principalmente pela juventude favelada, pelo feminismo e pelas lutas por terra de povos indígenas. Bom, gente, é óbvio que o objetivo aqui não é a gente esmiuçar cada detalhe da história, mas é fazer com que vocês, a partir disso, vão atrás dessas referências, vão atrás dos movimentos, vão atrás de entender o contexto político. Por isso, a gente também optou por uma forma um pouquinho mais resumida de contar o que foi esse momento. Haverá ainda mais episódios sobre Chile, inclusive sobre o golpe do 11 de setembro e também sobre as alternativas sendo construídas pelos de baixo lá no Chile, tá? Então espero que vocês tenham curtido o episódio, tá ligado? E volto a dizer, se vocês curtirem, apoiem a gente pra gente continuar e dar seguimento pra essa disputa da Batalha das Ideias e pra gente resgatar a memória e as lutas feitas pelo nosso povo em vários momentos históricos, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido mesmo, de verdade. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau!